eu sou da Imaculada. Acaso não sabes? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Boa noite, família Evangelizar. Boa noite às pessoas que estão aqui no auditório. Sejam bem-vindos. Boa noite especial para você que nos acompanha pelo canal aberto, pela TV digital, pelo Facebook, pelo YouTube. Seja bem-vindo. É o programa Conhecendo a Palavra, o primeiro programa Conhecendo a Palavra do ano de 2017. Seja bem-vindo nesse ano mariano, 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. E a canção já nos dizia: eu me consagro a ti, ó Mãe. Eu quero convidar você para participar do nosso programa. É muito fácil, nós queremos interagir com vocês. Ao longo desses meses, as pessoas dizendo assim: quando que vai retornar o programa Conhecendo a Palavra? E aqui estamos nós. E é muito fácil você participar do nosso programa. É só você entrar agora no Facebook da TV Evangelizar. Nós postamos um vídeo, está lá eu e o Dom Peruso, e você vai comentar logo abaixo desse vídeo, colocando a cidade e o estado que você está nos acompanhando, e ao longo do programa eu vou ler a sua participação. Mas agora eu quero acolher e quero pedir vocês, de uma forma respeitosa, uma salva de palmas, e eu passo a palavra para o nosso querido Dom Peruso. Muito boa noite, William. Eu quero saudar também, talvez você não veja, caríssimo telespectador, mas toda a equipe que dá retaguarda, os cinegrafistas, a equipe técnica aqui na televisão, a TV Evangelizar. Televisão é todo um trabalho feito em equipe, e que grande equipe. Eu quero saudar a todos, e vocês que continuam a vir e continuam a ser pacientes e vêm conhecer a palavra aqui diretamente nos estúdios da TV Evangelizar. Saúdo-os com grande fraternidade. Também você aí na sua casa. Eu soube, disse meu William, eram muitos os pedidos sobre quando é que retornaria o programa. Eu gostaria muito que não fosse, eu gostaria muito, William, que o grande motivo fosse esse mesmo, a palavra. Que não aconteça de o mensageiro aparecer mais do que a mensagem. Nós viemos aqui por causa da palavra. É este o motivo. Não é um curso para quem quer estudar com critérios de especialidade, não isso. Mas porque queremos conhecer a palavra, aqui viemos ou ligamos o nosso televisor, uma vez que, pela palavra, queremos criar afinidade e intimidade com o Senhor, pois que somos discípulos de Jesus. Neste ano, diferentemente do que o ano passado, que programamos conforme as permissões da agenda, e a agenda, William, quero dizer a você, que ainda é solteiro, que a agenda... Sou casado. Casado? Desculpa, filho, Gabriel, quase 4 anos. Ei. Mas você é controlado pelos compromissos que tem. E eu sou controlado pela dona agenda, que é uma senhora muito, muito inflexível. Mas para este ano organizamos-nos. E a cada 15 dias, de maneira regular, aqui estaremos. Você vem, eu virei, a equipe vem, porque queremos sim oferecer a palavra
àqueles que querem conhecê-la. Eu quero também dizer aos telespectadores e os que aqui vêm, que este meninão aqui, cujo nome é Vinícius, hoje está completando 15 anos, é isso? Meu Deus. Então, Mais a nossa gratidão, os parabéns, que Deus te abençoe, Vinícius. Amém. E comentaram vários colegas seus com que alegria você se dispõe a oferecer sua participação com sua arte, para que a palavra não seja apenas pensamentos, mas também arte e canção, fé comunicada. Mas eu sou muito feliz também, Dom, de estar aqui na obra Evangelizar. E eu acho que a vontade de Deus na nossa vida preenche tudo, né? Então, com certeza, Deus age no nosso coração e através do dom que Ele deu para cada um de nós. E para você, a capacidade artística de cantar. Mas vamos ao que nos traz até aqui a palavra do Senhor. O tema para hoje, em continuação, aqui aonde paramos, no ano passado, em dezembro, que fora no caminho de Jerusalém, de Lucas 9:51 e seguintes, fora esta última unidade de estudo que tivemos. Hoje, então, vamos dar o passo seguinte, Lucas 10. Telespectador, aí na sua casa, no sofá da sala talvez, quem sabe no quarto, onde estiver seu televisor. Tenha em mão sua Bíblia, vamos começar. William, você está pronto? Estou aqui, pronto. Ótimo. Eu sei que sua esposa está lhe assistindo em casa e quem sabe o seu pequeno de 4 anos. Também. É importante que ele cresça vendo o pai tendo grande apreço pela palavra. Amém. William, é o Gabriel. Gabriel. Geber, em hebraico, soldado. El, Deus. Gabriel, daí o nome Gabriel. Soldado de Deus. Olha a sua responsabilidade, hein? Mas vamos lá. Lucas 10, por favor. William 10, 1 até 12. Depois veremos os outros versículos. Por agora, Lucas 10, 1 a 12. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E disse-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-las para vós. Sabei, no entanto, que o reino dos céus está próximo. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Isto foi até o versículo 12, né? Isso. Ótimo. Depois seguiremos. Mas antes de dar estes passos, de começar agora no capítulo 10, parece-me importante, ainda que seja a título de recordação, que tenhamos bem presente, que tenhamos ante os olhos até, que tenhamos ante os olhos o que foi que vimos no último encontro e os últimos versículos vistos no ano passado, para que percebamos a continuidade e, ao mesmo tempo, compreendamos onde se inscreve a palavra que fora há pouco lida. E aqui, a nossa tela aqui vai nos ajudar.
Estamos recordando, pode ver aqui, você aí na sua casa, também vocês aqui no nosso auditório, o caminho para Jerusalém. William, eu gostaria que você lesse antes o versículo 51 do capítulo 9. É muito importante, no quadro do pensamento lucano, o início do caminho de Jesus para Jerusalém, que não é apenas uma viagem no sentido espacial, desloca-se do norte, de Cafarnaum para Jerusalém, mais ao sul. Não é apenas uma viagem de cunho geográfico, tem um sentido teológico e existencial. Eu gostaria que você lesse, por favor, 9:51. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Ele estava em Cafarnaum. Ele fizera um bem imenso àquela cidade e àquele povo. Mas chegou o dia da sua assunção, da plenitude do seu modo de salvar, porque ele viera para quê? Se lembram do capítulo 4, versículos 18? O Espírito do Senhor ungiu-me, enviou-me, qualificou-me para consolar, para anunciar a esperança, para proclamar o ano da graça do Senhor. Interessante que nestes versículos há uma espécie de paralelismo com o que houve no capítulo 4, versículo 28. Vale a pena que observemos. Queira, por favor, William, ir a 4:22, capítulo 4:22. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ou seja, maravilhavam-se por um lado, mas o filho desse carpinteiro, vizinho nosso aqui, tanta sabedoria. Daí questionamento, uma espécie de dúvida, de reticência. Não fora bem acolhido, ainda que tenha suscitado admiração. Em Nazaré, vamos nos colocar agora num paralelismo, agora em Samaria. Queira observar versículo 52, 9:52. Não foi bem acolhido em Nazaré. Vejamos em Samaria. E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhes tudo. E daí? Eles, porém, não receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Em Nazaré, capítulo 4, versículo 22. Não é esse o filho de José? Admiravam-se por um lado, desprezavam por outro. Em Nazaré, não foi bem acolhido. De fato, quiseram lançá-lo de um precipício. Agora, em Samaria, Jesus pedir um lugar para pousar. Não o aceitaram porque ia para Jerusalém. Em paralelismo, ao mesmo tempo que traz a mensagem da salvação, ele enfrenta a rejeição. E isto pode acontecer com o discípulo. O mapa pode nos ajudar. Vamos então observar o mapa. Eu estava falando de contextualização. A partir do capítulo 9, versículo 51 e seguintes, vez por outra, Jesus está a caminho de Jerusalém. Quero recordar. Agora, os dois lá da música, o nosso Vinícius e Jean, são a cidade de Jerusalém. Sair de Cafarnaum,
atravessar a Samaria, ir até Jerusalém, lá tem a cruz, haverá a cruz, ele será rejeitado. Em Nazaré não foi bem aceito, em Samaria não foi bem acolhido, vai para Jerusalém. Quando ele for a Jerusalém, aí sim verificará a mais dramática das rejeições. E ele está a caminho de lá. Tudo o que se vai ler a partir de agora, a partir do capítulo 9, versículo 51, tudo o que se vai ler a partir de então, precisa ser compreendido neste quadro da viagem a Jerusalém. Digamos assim, um quadro tem a sua moldura e tem toda a sua arte. Não é o mesmo quadro quando ele está sem moldura. Quando tem a moldura, o todo do quadro vai ter uma imagem diferenciada. Tira a moldura e fica só o quadro, já não é a mesma imagem. Também o Evangelho de Lucas, sem o caminho para Jerusalém, seria apenas uma sucessão de milagres. Mas não necessariamente estamos no tempo da Quaresma, não teríamos o caminho para Jerusalém com a paixão, morte e ressurreição. Aliás, William, para que o telespectador também possa compreender, queira ver, vamos reler alguns versículos. Capítulo 9, versículo 51, esse que você acabou de ler. Queira fazer de novo, leia o 9:51. O telespectador, por favor, retome. Também vocês aqui no auditório, vamos lá, fazer uma viagem. Jesus está mais ou menos por este ponto, aqui no nosso mapa. Olha, aqui. Ampliaram Nazaré, onde ele estava há pouco. Agora Cafarnaum, um pouco mais acima, por favor, aqui está. Cafarnaum. Desde aqui ele toma resolutamente o caminho para Jerusalém. Eis aqui a Samaria, esta região. Leia, por favor, William, 9:51. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Caminho de Jerusalém. Vamos ao mesmo capítulo 9, versículo 57. Queira ler, por favor, William. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada. Notemos só esse detalhe. Enquanto prosseguiam viagem, Lucas nem destaca onde é que estão, mas quer indicar: o caminho para Jerusalém não é apenas geografia, é experiência de aproximar-se daquela entrega total, até mesmo ante ou especialmente ante a rejeição total. Em Nazaré não foi bem acolhido, em Samaria não foi bem acolhido, e em Jerusalém, se o acolheram, foi para prendê-lo, para condená-lo, para sentenciá-lo, crucificá-lo. Caramba, será que o Senhor gosta de ser rejeitado? Vai até lá com alguma alegria para ser preso? Não poderia ficar lá em Cafarnaum, que era prestigiado por lá? Vamos tentar entender. Leia, por favor, 17:11 agora. Foi 13:22? Agora foi o 9:57. Então, leiamos agora, vejamos 13:22. Isso, essa viagem para Jerusalém precisa ser compreendida como um momento trágico,
por um lado, sim, mas muito mais. A parte humana do caminho para Jerusalém anunciava a cruz. Mas aqui é um projeto de teologia e de fé. Não é propriamente o destaque à cruz, mas a vitória do Senhor, até mesmo face àqueles que lhe oferecem a rejeição absoluta, ele entrega o perdão total. De um lado, rejeição, de outro, a oferta inteira. A ida para Jerusalém, para quem lê, vai até Jerusalém para ser condenado? Não. Vai até Jerusalém para mostrar, especialmente lá, onde será a total rejeição, lá ele vai falar de perdão. Lembram que na cruz, crucificado, ele ora, Pai, perdoa-lhes. Ele foi até lá, para que até os que o rejeitavam ouvissem sua palavra de perdão. Se ele fugisse de Jerusalém, seria derrotado pela violência humana. Ele não foi lá para apanhar. Ele foi lá para mostrar sua liberdade amorosa que perdoa sempre até quem o assassina. Ei, meu Deus do céu, só Deus para tanto, não? É aí que, nessa perspectiva que precisamos compreender, William, esta viagem para Jerusalém, 13:22, chegou lá? Então ele vai ler, vocês aí podem acompanhar também em casa. Vamos lá, o que tem? 13:22. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. Nossa, a impressão que se tem é que é uma espécie de estribilho, não? Parte para Jerusalém, daqui a pouco outro anúncio está em viagem para Jerusalém. Em 13:22, novamente, um outro passo. Agora vejamos 17:11. Isso, William. 17:11, por favor. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria. Opa, de novo, Lucas, em termos de geografia, não é muito feliz. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através de Samaria. Eu quero destacar aqui, sempre em caminho, uma espécie de ida, cada vez mais próximo. Vamos a 18:31, William. Vamos observar. Tudo isso nós já vimos no ano passado. Por que estou insistindo? Para que não ficasse descontextualizado o que vem a seguir. A ida para a este início da viagem para Jerusalém. O que temos em 18:31? Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas. Outra vez, agora vai a 18:35, William, estamos mais perto de Jerusalém. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Do caminho para Jerusalém, Jericó está a 25 quilômetros. Mais um pouco. Agora chegamos a Jerusalém. Você não é daqueles fariseus brabos, furiosos que condenaram. Fique tranquilo que ninguém vai fazer nada para você aqui na rua, tá bom? Assim que sei, tá bem? Mas agora é a cidade aqui. Chegamos. E aí oferecem-lhe a prisão e a condenação e a crucifixão. E ele lhes oferece o perdão. Pois bem, nosso tempo é limitado, precisamos agora, eu ainda não aprendi, parecem a dona Agenda,
limitam-me sempre. Mas vai lá, William, agora é a sua vez. Nós vamos para um breve intervalo. Só gostaria de lembrá-los que no dia 1º e no dia 2 de abril nós teremos o 5º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. As vagas são limitadas, então entre em contato, agende a sua caravana. 41-3221-6034. Continue comentando aqui no Facebook. Na volta do intervalo estarei lendo a sua participação. Vamos para o intervalo. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruzzi. Esse é o momento de ler a participação aqui dos internautas. O Igor Fossa, ele diz assim: eu estou assistindo aqui de Fortaleza, muito bom esse programa e de grande edificação para nós, membros da igreja. Muito obrigado, Dom Peruzzi, paz e bem. A Patrícia Neuma, boa noite, estou acompanhando da cidade de Fortaleza pelo canal 27. É muito bom ter de volta o programa Conhecendo a Palavra, é uma grande bênção. A Vera Leitão, boa noite, William, sua bênção, Dom Peruzzi, que bom tê-los de volta, Carnaubal, Ceará. A Irene Barrocas, boa noite, que saudade, estou aqui em Recife esperando o início do programa. Ela tinha feito o comentário um pouquinho antes do programa entrar no ar. O Maurício, boa noite, estou assistindo em Sobral, Ceará, pelo canal 45, e manda um grande abraço aqui também para todos da TV Evangelizar. Francis Almeida, estou assistindo aqui de São Paulo, capital. Boa noite, muito gratificante o estudo da palavra, é rico em sabedoria. Muito obrigado, Dom Peruzzi. É isso aí, Dom Peruzzi. Mas eu também agradeço essa gente. É comovente perceber como o povo de Deus tem encantos pela palavra. Não é apenas estudar porque se quer conhecer com especialidade uma história que se tornou letra, mas é porque se quer conhecer a pessoa de Jesus. É esta a finalidade do programa. E porque queremos conhecê-lo, vamos retomar agora capítulo 10, versículo 1, tendo feito esta contextualização primeira. William, eu gostaria que você fosse até o capítulo 9, versículo 1 a 6. Você, William, telespectador, vocês também aqui no auditório. O que temos lá no capítulo 9? Por favor, pode ler, William? Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus. Ótimo. No título, o que foi colocado? Missão dos 12. Missão dos 12. Convocou os 12 e enviou-os. Agora no capítulo 10, versículo 1, vamos observar. Missão dos 72 discípulos. Ora, primeiro 12, depois 72. Leia só o primeiro versículo. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Eu gostaria que o pessoal lá da retaguarda pusesse aqui, a tela número 3. Percebem? Eu nem terminei de mencionar, eles já reagiram. Este pessoal está atento. Observemos.
envio dos 72. Em 9, 1 a 6, prefigura-se o envio dos 12 a Israel. 12 apóstolos, antes 12 tribos. Tem um sentido de mensagem, de anúncio, de levar a salvação, William, a Israel. Quase como se quisesse fazer uma missão. Estamos em Curitiba. Mas depois se expande. E aí no capítulo 10, versículos 1 a 16, não apenas os 12, mas agora 72. Isto não tem apenas uma significação numérica. 68, 69, 70, até 72, William. Não é isso. Entenda, meninão. Quero lhe falar aqui, para que você nunca mais esqueça, e depois explique ao Gabriel, o seu filho, de 4 anos, espere que ele até compreenda um pouco mais. 72 é o retrato simbólico da missão universal da igreja. No Antigo Testamento, no capítulo 10 do Gênesis, ou então Números 11, livro dos Números, capítulo 11, há uma lista de nomes que chega a 70. 7, totalidade. 10, completude. Tem alguns manuscritos que falam de 70, outros de 72. 10 vezes 7, 70. Lá vão mensageiros levar a mensagem de Jesus Cristo para o mundo inteiro. É a missão universal da igreja. Outrora e agora. Somente Lucas tem essa narrativa dos 72. Mateus e Marcos têm a dos 12 enviados. Lucas tem a dos 12 e mais os 72. Porque Lucas é o evangelista que tem grandíssima atenção para a universalidade da salvação de Jesus Cristo. É por isso, não foi apenas uma inserção por um capricho narrativo mais ampliado. Há uma intenção teológica. Ao enviar 72 é como se quisesse dizer, enviar para que a mensagem chegue ao mundo inteiro. E agora vamos observar mais alguns elementos que podem nos ajudar. Eu gostaria que você relesse só o versículo 1 e só a primeira parte. Se você começar a ler, que você quando começa parece que se entusiasma e temos que puxar o freio de mão, eu vou puxá-lo. Mas só a primeira parte do versículo 1. Comece, por favor. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Isto, vamos observar. Telespectador, queira observar, aqui nós vamos ver na nova tela, o quê? Olha aqui. Por que só escrevi depois, na nossa tradução aqui, a do William, não é suficiente depois disso. É depois destas coisas. Quais coisas? Parece um elemento narrativo insignificante, mas nós precisamos entender e nós vamos até a nossa Bíblia. E eu gostaria, telespectador, de quais coisas o evangelista está aqui a se referir. Observemos. William, você pode nos ajudar? E nós podemos observar, por exemplo, no versículo 9, 52. Pode ler, por favor, William? E enviou mensageiros à sua frente. 53. Eles, porém, não receberam,
pois caminhavam para Jerusalém. Primeira coisa, vamos falar assim, depois destas coisas, depois de ter sido mal recebido. Agora vamos a 9:57. Vai lá. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. E a resposta de Jesus? O que Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos. Ou seja, você quer me seguir? Saiba que talvez falte o que não falta às raposas, elas têm tocas. Talvez falte para nós, você que quer seguir, o que não falta aos passarinhos, eles têm ninhos. Outras coisas. Primeira, rejeição. Segunda, indicação ao discípulo bem disposto que terá que se despojar de tudo. Vamos mais alguma coisa, veja aí, agora o versículo 59. Disse ao outro: segue-me. Este respondeu: permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Vou repetir aqui, vamos fechar parênteses. Que frase trágica. Por que isso? Vou repetir. Quando um judeu estava no templo a oferecer seu sacrifício a Yahvé, se soubesse que alguém de sua família havia morrido, ele estava autorizado a deixar o sacrifício para ir sepultar o pai. Não é que Jesus aqui então se mostra desinteressado. Não. É que seguir Jesus no caminho para Jerusalém é mais relevante do que um dever tão sagrado quanto o sepultamento dos pais. Não é recusar este sepultamento, é tomá-lo como parâmetro e como referência, para que o leitor entenda, é ainda mais significativo. Agora voltemos. Depois destas coisas, rejeitado em Samaria, os discípulos precisando tomar consciência que terão que se despojar de tudo, até mesmo há algo maior seguir Jesus do que até o sepultamento dos pais. Aqui, depois destas coisas, chegamos aqui, depois dessas 3 experiências muito exigentes, depois destas coisas, o Senhor designou outros 72 e os enviou. Não sei se você entendeu, William, mas eu aqui vou lhe explicar. Depois destas coisas, Jesus designou 72 e enviou. O envio, meninão. Depois destas coisas, Jesus enviou mais 72. Deixar-se enviar pelo Senhor faz parte do seguimento a Jerusalém. Os enviados, os que são por Ele enviados, são enviados, além de anunciar, enviados a participar com Ele da viagem para Jerusalém. Daí que este destaque a estas coisas. Depois da experiência de Jesus e uma reflexão séria sobre a viagem para Jerusalém, enviou 72. Lá vão os 72 anunciar pelo mundo os tempos da vitória de Jesus. E lá vão os 72 percorrer com ele o caminho para Jerusalém. Se alguém lhes convidar para algum serviço na comunidade, ei, telespectador, ou vocês aqui, entendamos, é um convite do Senhor a fazer com ele a viagem. Vamos à nova tela e aqui vamos ver
o envio dos 72. Leia agora todo o versículo 1. Por favor, olha, nós já estamos na metade do programa e não saímos do versículo 1 do capítulo 10, hein? Para entender é assim. Queira ler, por favor, William. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Eu gostaria de chamar a atenção aqui. Depois destas coisas, o Senhor, não fala de Jesus, já tem o título de Senhor. Este título foi dado a Jesus por aqueles cristãos que o conheceram depois da morte e da ressurreição. Lucas empregou este título para antes ainda da ressurreição, mas está a indicar a soberania. A sua soberania, ele não foi bem acolhido em Samaria. Ele falou do caminho para Jerusalém. Ele disse que o Filho do Homem, referia a ele mesmo, não tem o que não falta às raposas. Elas têm tocas, ele não tem onde repousar a cabeça. Mas é Senhor. Já tem o título de vitorioso. É um título dado aos reis. Ele fala do alto da sua realeza. Designou. Também aqui o verbo grego é empregado, William, designar, o telespectador pode ver aqui, é do campo jurídico. Determinou, designou, do alto da sua autoridade de um Senhor, que porém sua experiência de momento é de um filho do homem, que não tem nenhuma pedra sobre a qual repousar a sua cabeça. Designou 72. No exercício da sua autoridade, ele enviou. E os que vão, não vão porque têm pias intenções, porque respondem a uma autoridade que acolhem, a do Senhor Jesus. Observemos um pouco mais. Designou outros 72. Nossa, aqui vale a pena observar. Leia de novo, por favor, 10:1. Vale a pena observar. Ei, você telespectador, faço-lhe um convite. Acompanhe comigo o que está escrito aqui. William, leia o que está aqui, porque eu fiz algumas alterações na tradução. Interessa agora. Vocês também aqui no auditório. Você pode ler, por favor, William? Telespectador, queira acompanhar? Depois destas coisas, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante da sua face. Enviou 2 a 2 diante da sua face. Nas nossas traduções está, enviou 2 a 2 à sua frente, não é? Isto. Você tem aqui uma tradução, mas o telespectador pode ver aí na sua tradução, está à sua frente. A impressão que dá é que eu vou, a semana que vem, vocês cheguem antes lá e anunciem que eu vou chegar, que eu estarei lá depois, não é isso? Como se fossem antecipar a chegada. Mas o evangelista escreveu diferente. Enviou 72, símbolo da universalidade da mensagem, e os enviou 2 a 2. Enviou 2 a 2, eu esqueci aqui de colocar um 2 a mais, símbolo de que o anúncio e a evangelização é uma experiência comunitária, não ideias individuais.
enviou-os 2 a 2 diante da sua face. Observemos, eles vão sob o seu olhar, que é Senhor. Não é apenas Jesus de Nazaré, é soberano sobre a morte. Ainda não aconteceu a morte, está a caminho de Jerusalém, mas já nomeia-o como vitorioso, antes mesmo de chegar lá. E com a sua autoridade, aqui estão os designados, que vão sob sua face. Não é simplesmente ir à frente, é que eles irão sob seu olhar para toda a cidade. Olha o sentido de totalidade. Às vezes, lemos um texto até com alguma atenção voltada para certas imagens que nos afloram e esquecemos certos detalhes da narração. Ou seja, a ida dos discípulos não é apenas antecipação de um personagem. Lá onde eles vão, o olhar ou a face do Senhor chega também. Ei, Lucas, estava inspirado mesmo, hein? E estamos aí nas primeiras frases. Mais um passo. E aí nós vamos para para outra tela, que ela pode nos ajudar. E aí o versículo 2, interessante também este versículo. Não sei se já foi explicado alguma vez, não me recordo. Vale a pena que o leiamos. Pode ler, William, você também, aí em casa, queira acompanhar. A minha face, olha, a minha cara é feia, mas sou um bicho manso. Então olhe para a Bíblia que vai ter uma outra face, a do Senhor. O William é simpático, é verdade, mas Salvador é o Senhor, não é o William? Então queira ler, por favor, aí na sua casa, ele lê aqui, fiquem com a voz do meninão, por favor. 2. A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie operários para a sua colheita. Vamos observar estas imagens. Colheita. É toda uma linguagem metafórica. A colheita, naquele tempo, era tida como imagem do juízo. Mas também, chegando ao tempo de Jesus, passa a ter um sentido de urgência. Ou seja, colheita, se não se colher, o produto se perde. Não é assim? Mas então, se a colheita é grande e os operários são poucos, estranho que tem que parar aí para orar. Não é melhor ir colher logo, porque senão o produto se perde? Não seria isso a nossa lógica? Não deveríamos nos mover para tanto? Eu gostaria que você relesse, William, para que tentemos entender. Versículo 2, capítulo 10. A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie operários para a sua colheita. Pedir, mas não é só pedir, é orar. Orai. Eu só deixo uma frase conclusiva, porque o nosso tempo já se encaminha nesse segundo quadro para o seu termo. Mas orai, pois, ao Senhor da messe. Orar, telespectador, queridos irmãos e irmãs aqui no auditório, orar não é uma insistente petição, pedir, 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 até que Deus se canse ou se enfastia,
ou se comova, daí nos atenda. No Evangelho, especialmente de Lucas, quem ora é chamado a olhar as situações e a realidade a partir de Deus, não a partir de si. Eu não vou pedir o que me interessa, ou me convém, ou me agrada. Eu vou pedir para que eu possa interpretar situações e contextos com a lógica de Deus e não com a minha. Senão eu vou ser só produtivo. A colheita é grande, operários são poucos. Se eu pedir para que haja operários e mais operários, eu vou me ocupar com produtividade. E aqui a oração é para que eu olhe situações e pessoas com os critérios de Deus. A gente continua daqui a pouco. Eu quero lembrar que todas as quartas-feiras nós temos a quarta-feira mariana aqui na obra Evangelizar é Preciso. Nossa programação começa sempre às 7h30 da manhã com a Santa Missa. Temos a Santa Missa também ao meio-dia, terço mariano às 3h da tarde, aos pés de Maria no santuário, e logo depois a missa às 4h30. E à noite, Rede Vida Evangeliza com o Padre Reginaldo Manzotti, aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. Continue comentando aqui no nosso Facebook. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Graças à sua generosidade, você é associado fiel, que faz a sua contribuição todos os meses. Nós estamos aqui levando a Palavra de Deus através dos meios de comunicação. Quero saudar aqui o Gilson Júnior, ele diz assim: olá, Dom Peruso, estamos aqui acompanhando em Blumenau, Santa Catarina. O seu programa está uma bênção, um abraço. A Celina Afonso também nos acompanhando aqui, ela não falou qual a cidade que ela está, mas está mandando um grande abraço para o Dom Peruso. O Sinésio, boa noite, estamos assistindo pela Parabólica Itaperuna, Rio de Janeiro, excelente programa. O Marcelo Bastos, boa noite, sua bênção, Dom Peruso, acompanho toda a programação, sou de Aimorés, Minas Gerais. O Júnior Junqueira, boa noite a todos, como é bom estarmos juntos novamente com esse estudo bíblico maravilhoso. Estou acompanhando vocês aqui de Astorga, Paraná. Ótimo, e somos muitos. Não esqueçamos, o centro é sempre a palavra, não as ideias de Jesus, a pessoa de Jesus, que na sua palavra se deixa vislumbrar. Sabe, William, eu estava preocupado há pouco. Será que o telespectador compreendeu bem? Depois disso, Jesus designou outros 72. No início do capítulo 9 foram os 12. No início do capítulo 10, outros 72. Repito rapidamente, você me autoriza? Por favor. O senhor que manda. Os 12 enviados no capítulo 9 têm um sentido. Foram enviados com a mesma mensagem para o povo de Israel.
Mas o evangelho não é para o povo de Israel apenas. 72 é símbolo da universalidade. Outros 72 que não apenas os 12, para que o evangelho chegue ao mundo todo. Com a mesma mensagem, com a mesma autoridade, com a mesma credibilidade. Por que Lucas falou assim ou escreveu assim? Para que os que anunciaram, para que a autoridade do anúncio dos 12, a autoridade do anúncio dos 72, a autoridade do anúncio de todos os discípulos em todos os tempos e em toda a história, seja sempre a autoridade da palavra de Jesus, ontem e hoje. É para dar credibilidade ao anúncio que fazemos também hoje, não só ontem. Os 72 é muito mais do que 69, 70, 71, 72 enviados. 70, símbolo da universalidade. Enviou todos para o mundo todo. Por isso que estava escrito em certo momento, enviou-os a toda a cidade. Sentido de totalidade. Eu gostaria ainda, que voltássemos nossa atenção aqui para o versículo. A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Orai mais do que pedi. Falei há pouco, quem ora interpreta as situações a partir de Deus. Mas há um outro aspecto nesse mesmo verbo, orai, pedi. Qual? A oração é a primeira grande tarefa do enviado. Não é sair e a proclamar imediatamente. Que anuncie e proclame a mensagem do Senhor depois de ter orado. É a tarefa primeira, porque então interpretará situações e contextos a partir dos critérios de Deus. Entendeu, meninão? Entendi. Entendeu, você aí de casa? Certamente você tem um amor imenso por Jesus Cristo. Mas quando quiser anunciá-lo, não esqueça de antes reservar instantes para o encontro orante com Ele. Sigamos, a outra tela vai nos ajudar e nós vamos observar alguns outros elementos ricos de sentido. Nós não precisamos ler todos os versículos de 3 a 11. Mas por quê? Já vimos isso quando estudamos o capítulo 9, versículos 1 a 6. Mas você poderá ler, William. Primeiro, só o versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Caramba! Envio como cordeiro entre lobo. Eu vos envio como cordeiros entre lobos. Se um cordeiro enfrentar um lobo, quem vai vencer? O aniversariante. O lobo? O lobo é mais forte. Claro. A imagem é bastante evocativa. Eu vos envio como cordeiros entre lobos, isto é, eu vos envio como mansos, lá em meio a ambientes até de ferocidade. Impressionante. Se são ferozes, se houver ferocidade lá, a imagem do lobo, vai oferecer o quê? Uma mensagem dos mansos. Mesmo estão a caminho de Jerusalém, não esqueçamos, lá em Jerusalém haverá um encontro com os ferozes.
não é possível anunciar que o reino dos céus chegou sem mansidão. Também acentua até perigos que existem. Lobos. Não é sair cheio de seguranças. A grande segurança é a mansidão de quem envia. Olha o grau de responsabilidade, de intimidade necessária e de confiança dos enviados, os cordeiros, em quem os envia. Não é possível evangelizar sem confiança no Senhor e abandonar-se à sua força. Se o cordeiro for com suas próprias potências, o lobo será o grande triunfador. Você queira seguir, por favor, William, retome. Eu prometo que não vou dificultá-lo em nada. Até o versículo 11, vou me comportar como um cordeiro. E não é perto de lobo, não. Fique tranquilo que você também é um cordeirinho. A gente vê, olha essa carinha de cordeiro. Vai. Vamos lá. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália. A ninguém saudeis pelo caminho. Só um instantinho. Não leveis bolsa, alforge, sandália. São todos elementos que dão segurança para a linguagem da época. Alforge leva lá alimentos, bolsas, também alimentos, dinheiro. Sandália para o caminho, significa também o sentido de autonomia, liberdade. Não, você é enviado, quem tem sandália é uma pessoa livre para os critérios do tempo. Quem anda descalço é servo de alguém. Vai como servo. Isto é, a única segurança de quem é enviado é a palavra de seu Senhor. A ninguém saudeis pelo caminho. Nossa, que indelicadeza, não é? Passa com uma figura sisuda, sorumbática, não? Carrancudão. Não, não é isso. Naquele tempo, as viagens eram feitas em grupos, quase caravanas. Quando um grupo ia e o outro vinha, ao encontrarem, se paravam. Faziam uma refeição juntos. Depois continuavam. Não, não façam isso, sigam adiante. Por quê? Porque muito mais urgente do que estes encontros e estas paradas é que os enviados levem a mensagem, uma vez que o Senhor está com pressa de salvar os seus. Levem a mensagem de que os tempos da salvação chegaram. Não queiramos pensar que é atitude de descortesia ninguém saudar pelo caminho. Não, não. Sigam adiante para que a mensagem chegue antes. É este sentido de urgência. Vai um pouco mais, William. Em versículo 5. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebido, saí para as praças e dizei, até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixar para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo.
Chegamos ao versículo 11. Isto é, até aí nesses primeiros anúncios e as primeiras experiências dos cristãos, não é que todos aceitaram a mensagem e que isso foi uma unanimidade. Ontem e hoje, se alguém não aceitar e não receber, olha a gravidade, o gesto, bate o pó. Nem o pó levamos conosco em sinal de ruptura. Não quiseram, está bem, mas nós seguimos. O reino está chegado, independentemente de ser ele acolhido ou não. Mas os que o acolhem herdarão as bênçãos que ele traz. Isto já de alguma maneira foi explicado quando vimos o capítulo 9. Eu gostaria que concentrássemos nossa atenção agora no versículo 12. A outra tela vai nos ajudar. E você pode ler, por favor, William, versículo 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Sodoma, no Antigo Testamento, capítulo 19 do Gênesis, Sodoma era, a partir da experiência que encontramos no Gênesis, a cidade dos pecados mais graves e das infidelidades mais nefandas. Modelo de cidade pecadora. Eu gostaria que dessemos um passo e víssemos o mapa. Ele vai nos ajudar. Aqui temos o Mar Morto. O telespectador pode ver. Também vocês que estão aqui, olha o recurso como melhorou. Mar Morto. O Rio Jordão vem por aqui. Pode ver que o Mar Morto não tem vínculos com o oceano. Neste mar, por que Mar Morto? A água é extremamente salgada. Lá não há peixes. Não há peixes. Como é que o homem bíblico, constatando a falta de peixes, ia interpretar? Mar Morto, falta de vida, lugar de morte. Não tinham ciência para explicar o fato de tanta água salgada. As águas do Rio Jordão percorrem regiões que têm muitos sais no solo. Traz o sal consigo. Chega ao Mar Morto, que está a quase 500 metros abaixo do nível do mar. Imagine, abaixo do nível do mar. Aquela água, um calor imenso, evaporação muito forte. A água evapora e o sal fica. Quanto mais sal, menos peixes, menos vida. Mar Morto. Como é que o homem bíblico ia explicar tudo isso? Não tinha ciência. É que a cidade de Sodoma está lá embaixo. Este era o jogo, inclusive, das interpretações lendárias. O Mar Morto encobre a cidade maldita e destruída, porque extremamente pecadora. Tá bem. Agora voltemos ao capítulo 12, ao versículo 12, William. Queira retornar à tela anterior, por favor? Vai lá agora. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Se Sodoma fez algo tão grave, que mereceu aquele castigo tão trágico, estamos nos referindo aos tempos do livro do Gênesis, aos tempos de Abraão, não ouvir ou recusar a mensagem que os cordeiros levam, os mansos levam,
é algo mais grave do que aquela gravidade dos tempos de Sodoma. Olha como o evangelista aqui fala o quanto é grave fazer ouvidos surdos à mensagem dos discípulos enviados. Não se trata de acolher uma propaganda de Jesus e do reino dos céus, do reino de Deus. Trata-se de aderir à salvação que Jesus e os seus discípulos, em seu nome, oferecem como gratuidade de Deus. A expressão é forte. Vale repetir, pode ler de novo, 10, 12, William. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, Sodoma terá tido uma gravidade menor do que aquela cidade que recusa a gratuidade que o Senhor tem a oferecer como salvação. Olha, William, nós não precisamos, nem conseguiremos ser perfeitos, mas atentos para acolher o que o Senhor quer oferecer aos seus, é um motivo de salvação. Ensine isso ao Gabriel. Ele tem 4 anos. Vai completar 4 anos. Vai completar 4. Ainda ele não compreende por linhas de raciocínio. Mas o seu exemplo de fé, meninão, vai suscitar no pequeno algumas perguntas sobre quem é este que nos ama tanto. Entendeu? Sim, compreendi. Sigamos, vamos mais um pouco. E agora os versículos 13 e 14. A nova tela aqui, por favor. Sim. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Nossa, o mapa, se puderem recolocar aqui, por favor, vai ajudar. E agora, vamos aqui para a região da Galileia, se puderem aumentar, vai facilitar. Telespectador, queira acompanhar, vocês também aqui, leia. William? Ai de ti, Corazim. No instante, aqui está Cafarnaum. Aqui está Corazim. Aqui está difícil de ver, mas esta é Betsaida. Corazim, desculpe aqui. Cafarnaum, Betsaida. Estes ais têm um sentido de lamentação, mais do que de condenação neste caso. O Senhor lamenta porque pode continuar, William. O mapa fica aqui, nós acompanhamos. Vocês podem observar, William, você lê. Pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício. Só um instantinho. Corazim, Betsaida, cidades à beira do mar, onde Jesus atuou quase todo o seu tempo, foi aqui, especialmente Cafarnaum, mas também por aqui, esta região, o norte do lago, se em Tiro, longe, povo de pagãos, Sidônia, nesta região não aparece, mas nesta região, Ciro, Fenícia, olha aqui, Sidônia, melhoraram. Em Sidônia, em Tiro, se houvesse aqui, nessas cidades estrangeiras, o que foi oferecido aqui, a conversão teria se verificado. Isto é, qual é o problema daqueles
que tiveram o Senhor todos os dias diante dos seus olhos, ouviram sua voz e não reagiram. Já pensou se acontecer isso conosco? Temos a palavra, as celebrações, o sacramento, o conhecendo a palavra e tudo mais. Se faltar conversão, ai, ai, ai. Mesmo em dia de aniversário, estamos em tempos de quaresma, é preciso que não percamos esse tempo e esta chance de graça. Segue William. Vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E daí? E tu, Cafarnaum, te elevarás até os céus? Cafarnaum, se puderem ampliar aqui, vai ajudar. Isso, tu, Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, te elevarás até os céus? Antes, até ao inferno descerás. Cafarnaum foi a cidade na qual Jesus mais atuou em todo o seu tempo de ministério. Cafarnaum, pensas que irás para o céu porque a salvação, os atos de salvação se multiplicaram em tua cidade? Sem conversão, vais conhecer o fundão. É, mais ou menos isso. Eis que estamos diante de uma grande chance. Ou aderir a Jesus Cristo, porque sua palavra se faz conhecida, ou então poderemos experimentar as agruras e as amarguras, com poucas ternuras, que Cafarnaum parece ter conhecido já. William? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, o programa Conhecendo a Palavra. Lembrando que o nosso próximo programa é dia 28 de março. Nós estaremos aqui novamente com o programa. Gostaria de agradecer vocês aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. Agradecer vocês que estão em casa e lembrá-los, tudo isso é possível graças à sua generosidade. Se você que está nos acompanhando agora, nesse momento, ainda não é um associado, torne-se um associado ligando para a nossa equipe. 41-3221-6060, tecle 1, nos ajude a evangelizar, nos ajude a transformar vidas. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.